Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou abordar um assunto que é como eu crio o meu filho aqui no Japão. No vídeo passado eu já falei um pouquinho, algumas pessoas ficaram curiosas, né? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Além do que, eu vi também no Instagram a dificuldade de algumas pessoas na adaptação dos seus filhos em colocar, né? Quando eles entram no prezinho, na escola, no Shogako, que chama aqui, das crianças brasileiras, tá? Essa adaptação, principalmente se a criança fala mais o português do que o japonês, a adaptação fica mais complicada. Então eu vou contar a minha experiência pessoal, tá? Eu não fui criada aqui no Japão, fui criada no Brasil, mas logo vocês vão entender. E a experiência em estar criando o meu filho aqui no Japão, tá ok? Vamos lá. Primeiro, começo de tudo, eu nasci e fui criada no Brasil. Eu vim para o Japão com 19 anos, tá? Próximo aí aos meus 20, né? Próxima da maioridade. O meu pai é japonês, minha mãe é brasileira. Eu fui criada no Brasil na comunidade japonesa. Eu frequentava a escola japonesa e a escola brasileira, normal, né? O primário. E assim vai. Só que quando eu tava na segunda ou terceira série, eu me dei conta de que eu falava japonês. Por quê? Porque as minhas amigas não entendiam algumas coisas que eu falava. E eu me dei conta de que aquelas palavras em questão eram palavras em japonês. E foi aí que eu me dei conta de que, quando eu estou com a comunidade japonesa, eu tinha que falar o japonês. E quando eu tava no Brasil, propriamente dito, ou seja, na escola normal, né? Eu tinha que falar somente o português, porque as minhas amigas, que não tem nenhuma referência japonesa, não tem nem por que ter, né? Afinal de contas, é Brasil, não entendem. Então eu não poderia colocar nunca no meio das palavras uma palavra em japonês, porque a frase ficaria incompleta. Então foi aí que eu aprendi de que se eu estou falando o idioma, eu tenho que falar esse idioma perfeito, com todas as regras gramaticais que pedem aquele idioma. E se eu estou falando um outro idioma, eu tenho que falar de acordo com aquele idioma. Então foi assim que eu fui educada, em dois mundos. E foi com essa consciência que eu vim para o Japão. Chegando no Japão, mesmo que eu tenha tido a bagagem de ter sido criada dentro da comunidade japonesa, mesmo que eu tenha tido uma educação no idioma japonês, eu já sabia alguns kanji, já sabia o hiragana e o katakana, né, que é o alfabeto básico do Japão. Eu sabia me comunicar, eu conseguia pedir informações, mas o meu ouvido não estava treinado o suficiente para entender o japonês nativo, cheio das suas gírias, das suas formas de falar, expressões, ou seja, o japonês usado no seu cotidiano, ou até mesmo o japonês mais formal. Então eu tive que acostumar o meu ouvido a tudo isso. Então o que foi que eu fiz? Eu já falei sobre isso, que eu entrei numa escola japonesa, eu vou deixar os vídeos todos aqui ou aqui embaixo, tá, para vocês poderem assistir a minha trajetória de vida aqui no Japão. Eu fiz questão de aprender japonês. Então eu deixei o meu trabalho, que não era trabalho, era só um bico, né? Eu deixei esse trabalho que eu estava fazendo e me dediquei única e exclusivamente por 2 anos ao idioma japonês. Eu comia o idioma japonês, sabe? Não dá pra se dizer que eu aprendi tudo, porque mesmo hoje eu vou confessar, eu ainda tenho muita dificuldade com muita coisa, mas o meu japonês é avançado. Mesmo assim eu tenho dificuldade, né? Porque eu não nasci e fui criada aqui, tá? Então o meu filho às vezes fala algumas coisas que eu não entendo. Aí ele pergunta, você entende isso? Eu falo, não. Aí ele me explica, né? Logo eu entro na parte do meu filho. E daí ele nasceu e eu decidi uma coisa na minha cabeça. Aqui em casa eu iria falar só o português, e na escola ele iria aprender naturalmente o japonês. Então foi isso que eu fiz e coloquei ele desde neném, né, desde bebê, porque eu trabalhava, então tinha que ir para a empresa todo dia e tal. Então desde os 6 meses de vida dele, ele ia para a creche. Então foi na creche que ele aprendeu
tudo, né? Porque eu tava sempre trabalhando, então eu não podia olhar o meu filho. Então eu perdi muita coisa dessa infância dele, sabe? Inclusive as primeiras palavras, porque o tempo que eu ficava com ele em casa era muito curto. Então não dava tempo de eu passar o idioma, sabe? O português para ele. Então ele em casa não falava nada. E aí eu comecei a desconfiar, porque ele já chegou na idade de começar a falar e ele não falava. E eu perguntava para a professora, será que ele está com algum problema? Aqui ele conversa? Ela falou, nossa, ele conversa muito. Eu fiquei, nossa, como é que pode? Ele conversa tanto assim na escola e em casa, por que ele não conversa? E eu insistindo lá no português, né? Isso é isso, vamos brincar, não sei o que e tal. E eu ficava lá me dedicando um tempão em brincar com ele e falando só em português. Nisso, ele... Eu não sei o que foi que eu falei em japonês. Ele arregalou o olho, mas arregalou aquele olho, olhou pra mim assustado e desembestou a falar. Mas ele desembestou a falar o japonês. Eu fiquei besta. Falei, gente, ele sabe falar japonês e não sabe português. Claro, né? O tempo que eu passava com ele era muito curto e ele aprendeu mais o japonês. E eu conversei com meu marido e nós decidimos então educá-lo em japonês. Eu sei que a gente está no Japão, e eu sei que a comunidade brasileira, ao escutar isso, vai dizer, não, mas você pode jogar os dois idiomas que ele vai aprender. Sim, ele até aprenderia, mas aí eu iria perder o eixo, né, essa parte de comunicação, e eu queria também curtir o meu filho nessa primeira infância dele, né? Então foi aí que eu decidi falar em japonês com ele, e o meu marido continuou falando em português, e entre eu e o meu marido a gente conversava em português. Quando ele já estava com a cabecinha pronta em japonês, aí eu comecei a conversar com ele também usando os dois idiomas. Eu falava uma coisa e repetia a mesma coisa em português. E depois de um tempo, já quando ele estava já lá pelos 4, 5 anos, aí eu comecei a falar mesmo em português com ele, porque ele entendia, mas na hora de responder ele respondia em japonês. E foi em meio a essa confusão de idiomas que eu criei ele. Adaptação na escolinha, como é que foi? Adaptação na escolinha, eu fiquei muito preocupada porque ele tem o cabelo bem enroladinho, ele é mestiço, o pai dele é brasileiro, eu sou mestiça, então ele tem uma cara não de japonês, não tem nada de japonês, sabe? E eu fiquei bem preocupada, e eu ficava sempre com o pé atrás. Mas o que foi que eu, mãe dessa criança, fez? Eu fiz questão de me comunicar bem com os professores, fazer amizade com todos os pais das crianças com que o meu filho tinha amizade. Eu chamava os pais com seus respectivos filhos sempre na minha casa sempre estava cheia de criança e de pais, e eu fazendo questão de cultivar essa amizade com as mães e com os filhos. E elas me ajudavam, porque eu demonstrava que eu tinha dificuldade em algumas coisas e elas estavam sempre dispostas a me ajudar, né? Então foi assim que eu fiz para o meu filho não se sentir estranho. Então, se os amiguinhos conhecem a mãe, né, a família conhece a mãe do amiguinho e sabe que essa família é tudo bem, eles vão tratar bem. Então tem uma amizade ali, entende? Então não vai ter discriminação. Então, dentro da escolinha, no Yotien, que fala que é o prezinho, né? Ele nunca teve dificuldade. A segunda etapa foi quando ele entrou no Shogakko. No Shogakko eu fiquei muito preocupada. Mas a maioria das crianças que estavam nesse prezinho foram juntas para outra escola. Chegando nessa outra escola, vieram outras crianças de outras escolas. Foram quase 100 crianças que entraram naquele ano nessa escola, né? Era uma escola assim com 1.000 alunos, mais ou menos. Era uma escola com bastante aluno. Daí eu fiquei preocupada, porque todos os amiguinhos deles, né, se espalharam nas outras turmas, e eu fiquei preocupada. Mas ele fez amizade com outras crianças. Ele, quando tá junto com os amigos dele, eu nunca falo em português para que não haja estranheza,
tá? Então eu falo normal, por quê? Porque as crianças pequenas, elas não entendem que existe um outro idioma, que existe um outro país, e a gente não vai explicar isso para elas. Elas vão crescer e elas vão com o tempo aprender que existem outras coisas. Então, tudo que eu pudesse evitar para, sabe, de constrangimento, eu evitava. E foi assim que ele foi criado, gente. Depois que ele terminou a primeira série, nós nos mudamos aqui para Tóquio. Aí foi outro problema para adaptação na escola onde ele estudou até a sexta série, né? Que é o primário. E daí ele teve sim, na segunda série, as crianças estranharam ele. Nessa escola aqui de Tóquio tem muito filho de estrangeiro, mas não é brasileiro. É americano, indiano tem bastante, mas são poucas. Em cada turma se tem um é muito, sabe? Mas tem. Mas algumas meninas começaram no trajeto de volta para casa a fazer bullying e dimé. Eu falei com a professora, o assunto foi resolvido e até a sexta série ele nunca mais teve problemas, mas com o passar do tempo, em casa eu passei a conversar só em português, tá? Mas ele me devolve em japonês, mas com o pai ele tá falando em português. É engraçado, né? Mas comigo ele acaba falando mais em japonês e com o pai mais em português, que foi assim que mais ou menos a gente educou e ele se acostumou com isso. E quando o assunto é muito sério, que ele quer assim realmente passar o sentimento dele, ele prefere falar em japonês porque ele se expressa melhor. Então é isso, gente. Eu acho que as crianças têm que ter liberdade para poder se expressar, né, no idioma que mais for confortável para ela. E como estamos no Japão, acaba sendo o japonês. Então nós pais temos que tentar, né, ao máximo aprender e nos dedicarmos ao idioma japonês para que a gente possa conseguir conversar com os nossos filhos e entender a cabecinha deles, né? Agora ele está no Chugako, que é o ensino... Eu não sei em português fundamental, não. Chugako é o que seria a sétima, oitava e nona série, né? Que aqui vai até a nona série para daí entrar no ensino médio. E agora, recentemente, ele faz ping-pong, né? Que aqui chama de takyu. Ele faz isso daí como bukatsu, né? Que tem que fazer um esporte, alguma atividade extracurricular, né? Então eles têm os clubinhos. Então ele tá no clube de ping-pong. E daí ele tem treino 4 vezes por semana, 2 horas. Então ele vem chegar em casa super tarde por conta dos treinos. Só que essa semana passada ele tinha aula particular, porque depois que ele volta da escola ele ainda vai para aula particular, faz mais 2 horas. Pra te ver, eu não tô matando um menino não, mas ele tem que estudar para ter boa nota e é complicado, sabe? A gente gasta a maior grana pagando escola particular. Ele faz 3 vezes na semana, são 6 horas de aula particular por semana. E, ou seja, ele fica mais fora de casa do que em casa, né? Ó, não tá em casa. E daí ele tinha, e eu ainda pago um extra. Antes da prova, ele faz um extra de aula particular e bateu justamente com o horário do ping-pong. Aí ele foi falar com o senpai, né, que é a pessoa que foi colocada como sendo a diretora do grupo, né, o diretor do grupo, que é uma criança também, da mesma turma que ele, e esse guri ficou incomodado e começou a agredir o meu filho verbalmente, falando que você é um irresponsável, se você sabia, por que você não mudou o horário, esse tipo de coisa. Só que esse menino não é exemplo de nada, sabe? Porque ele mais falta do que vem. E quem é ele para falar? Só porque ele tem um cargo? Então, a partir daí, você já vê como é que funciona a comunidade japonesa, né? A sociedade japonesa. Os que são os manda-chuvas, os bucho, kakaricho, que são os responsáveis, os diretores, né? Eles não fazem nada. Não fazem o trabalho deles, que é dirigir, organizar, só sabe reclamar. Eles não
dão exemplo, mas na hora de cobrar eles estão ali firme cobrando. E a escola, como colocou esse guri como sendo responsável da escola, do grupo, né? Então, aí já viu, né? Rolou a treta aí e ele tá indo esses dias pra escola armado, né? Tipo, eu vou lutar com esse menino, eu não vou perder dele, mas não fisicamente, ele vai lutar verbalmente. Só que ele é tímido, né? Apesar dele ter feito 7 anos de teatro e ter feito alguns trabalhos, muito poucos, né, na TV e no teatro, mas mesmo assim ele é tímido, tá? Ele se tornou um adolescente muito tímido, mas se ele é confrontado, ele vai e fala. Só que se vocês forem ver toda essa adaptação e mesmo esses problemas que estão acontecendo hoje, não quer dizer que seja um problema porque ele é estrangeiro ou porque ele é mestiço. É um problema que acontece com os meninos independentes. E os amiguinhos dele, eu perguntei pra ele, né, se esse guri, porque eu sempre fico preocupada, né, será que esse menino tá fazendo idime, né, esse bullying, porque ele é estrangeiro? Pelo que o meu filho me fala, nessa escola ninguém vê ele como estrangeiro, tá tudo de boa, tá tudo certo. Sabe? E ok. Só que daí eu sempre procuro conversar com ele, porque o cabelo dele é bem enrolado, então cresce um pouquinho. Porque o cabelo de menino geralmente usa curto, né? Então não tem problema, o cabelo dele é preto, não tem uma cor diferente, então se ele tá de costas não vê muita diferença, só se ele tá de frente, mas agora coloca a máscara, mas dá pra perceber que é estrangeiro, tá? Não tem como. é, mas ali tudo bem, só que ele vai passar por uma terceira fase, né? Que esse tipo de bullying que pequenininho que tá acontecendo agora com ele, se ele não conseguir resolver, eu vou me meter no meio, eu vou entrar em contato com a escola e vamos ver como é que fica, né? Então vamos ver como é que fica, mas a terceira ponto que eu queria falar é quando ele for entrar no ensino médio, que é o segundo grau, né? Porque ele vai ter que fazer uma prova, vai ter que passar por uma entrevista, uma série de coisas. Inclusive, daqui a 2 semanas a gente vai visitar uma possível escola que eu quero colocá-lo. Eu estou verificando várias escolas aqui na região, não só aqui na região, mas afastada também, não tem problema. Porque quando chega no ensino médio, eles não tem próximo da casa, então eles vão pegar trem, vão viajar aí um pouquinho para ir para a escola, né? Então é isso aí que eu tô procurando, e eu vou conversar também com o professor da aula particular dele para ver em qual das escolas ele consegue entrar, tá? Porque tem que ter nota, tem que ter desempenho agora para poder entrar na próxima etapa. É complicado, sabe? É como se fosse um vestibular já. Inclusive eu estava verificando algumas escolas, tem uma em questão que eu não sei se ele vai conseguir entrar, que é junto com uma universidade. Então vem desde do primário até a universidade, né? Só que é a parte de tecnologia e ciências. Então eu não sei se ele vai fazer isso e tudo mais, mas a escola, a estrutura é maravilhosa. É incrível a escola, sabe? Realmente parece que você tá num campus de universidade. Mas vamos ver. E todas as escolas que eu tô vendo são escolas particulares. Escola particular aqui no Japão por mês dá em torno de 40 a 50 mil ienes. Vai depender da escola. Se a escola for muito conceituada, é mais caro, tá? Mas é mais ou menos isso. E como eu já pago aula particular para ele mesmo, que também é caro, então dá elas por elas, né? Mesmo que hoje a escola do ensino médio, que ele está indo agora, seja pelo governo, né? Gratuito, você paga só a merenda escolar, mas mesmo assim, eu vou querer que ele entre numa rede particular. E aí, quando ele entrar nessa escola, ele não conhece ninguém, porque ele vai se separar de todos os amigos. Então vai ser a primeira vez que ele vai entrar num local onde ele não conhece ninguém. Eu já pedi para ele perguntar para os amiguinhos dele para qual ensino médio eles estão indo, mas eles não sabem, porque quem tá vendo são os pais, sabe? Então eles
não respondem ou não querem responder, eu não sei. Mas a adaptação é complicada. Para mim, até hoje, ainda é complicado essa questão de lidar com os pais dos alunos, com os professores, lidar com assuntos que você não está acostumado, porque a forma, o sistema, de um modo geral, é muito diferente do Brasil, sabe? E ao mesmo tempo você tem que zelar pelo seu filho. Então, se eu sinto dificuldade, mesmo sabendo falar o japonês, eu tenho complicação na minha adaptação como pai de estudante, como mãe de estudante, avalie quem não sabe e tem dificuldade no idioma, que precisa de um intérprete ali do lado. Eu entendo muito bem a situação das pessoas da comunidade, mas por conta disso é que eu acho que dentro do possível a gente tem que dar o suporte, o alicerce necessário para que as crianças se adaptem à escola japonesa. Tá? Porque é onde elas vão se formar e possivelmente é onde vai ser o país onde elas vão morar o resto da vida. Não dá para dizer que são todas, né? Porque muitas têm aí o seu sonho de morar no Brasil, mas no nosso caso em específico a gente vai ficar por aqui mesmo. Isso já foi decidido desde o dia que eu vim para cá, para o Japão, com 19 anos de idade. Porque essa mentalidade de que eu moraria aqui no Japão o resto da minha vida veio junto com meu pai, que sempre falou isso desde que eu era pequena. E quando eu vim para o Japão, eu já vim com a mentalidade de que eu não estou indo para passar um tempo, eu estou indo para morar no Japão. Tá? Então tem aí esse meu exemplo, não é um exemplo que cabe a todas as pessoas, né? É um pouco diferente o rumo que eu tomei na minha vida, a forma que eu levei, mas mesmo assim, se você tem a noção de que você vai ficar aqui, então você, papai e mamãe, se dediquem ao idioma japonês para poder dar suporte necessário para o seu filho, para que ele possa se adaptar à escola japonesa e se formar, quem sabe, aí numa universidade. Eu espero que meu filho consiga passar por todas essas provações que ainda vem pela frente, quem sabe consiga se formar na universidade, é que eu quero, e ainda nós temos aí como educadores um longo caminho pela frente na educação do meu filho, tomando muito conta do sentimento dele, tá? Como filho de estrangeiro morando no Japão. É isso. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma forma, né, de apoio aí às pessoas que estão passando por problemas aí com os filhos na escola japonesa. E é isso, gente. Eu só fiz aqui o meu relato de como eu fiz para educar o meu filho aqui no Japão e a minha dificuldade diária em relação a viver aqui no Japão e educar um filho aqui no Japão. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E na avenida já tá passando um monte de carro de bombeiro, de polícia. A janela tá fechada e uma barulheira só, né? É isso, então fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel, 'cause I can't concentrate.